Alexandrina é doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo, tem mestrado pelo programa Erasmus Mundus e um segundo mestrado em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, especialização em temas filosóficos pela Universidade Federal de Minas Gerais, é licenciada em filosofia pela Universidade Federal do Piauí e é bacharel em direito pelo Instituto Camilo Filho. E atualmente é professora do Instituto Federal em São Paulo, não é isso, Alexandrina? Bom, queria desejar as boas-vindas, agradecer o aceite, né, de estar conosco. A Alexandrina é uma amiga querida e uma parceira de sempre. A palavra está com você, minha querida. Então, eu vou começar com de praxe, né, que é fazer os agradecimentos ao Ricardo por ter me feito o convite. Eu fiquei super surpresa e eu aceitei de pronto, né, apesar que depois que eu tive uma conversa hoje de manhã, sabendo da quantidade de inscritos, deu um medinho, né, muitos inscritos, muita gente procurando coisas sobre Hannah Arendt, participar do evento Arendtianos, né, dos Arendtianos. Eu fico feliz também em participar desse evento com muitos colegas aqui, né, que a gente sempre se encontra nos eventos. E aí eu fiquei pensando, como já tinha uma participação de muitos colegas aqui, o que eu poderia, em torno do que minha fala poderia girar. Então, a minha fala de hoje, ela vai girar não em torno, por exemplo, de algum trabalho já terminado, finalizado, em mestrado, em doutorado, alguma coisa do tipo. A minha fala de hoje, ela vai girar em torno de um tema que eu estou tentando trabalhar, que eu estou lendo com outros colegas, também colegas, inclusive, do grupo aqui, né? O Ricardo também faz parte, é um desses colegas que a gente está tentando discutir, né, um tema sobre a vida do espírito, e também discutindo isso no núcleo de pesquisa, né, da Federal do Piauí também, que eles começaram a fazer uma leitura sobre a vida do espírito, a Elivanda está aqui, né, e a minha fala vai girar em torno disso. Então, talvez, eu tive que fazer um corte, ela não vai, eu acho que eu não sou tão boa com títulos assim, ela não vai ter não vai ser tão ampla de pegar, por exemplo, toda a desconstrução que a Arendt tenta fazer em torno da tradição, mas eu fiz um recorte para tentar passar a ideia, minhas ideias, o que eu estou pensando, a minha tese principal em relação a esse tema, né? Então, eu vou me ater um pouco ao texto, alguns momentos não, outros sim, e para eu não me perder, né? Então, a Hannah Arendt, ela é considerada pelo Claude Lefort como uma teórica da crise, né? E como uma teórica da crise, a Hannah Arendt, ela faz um diagnóstico de ruptura, né? Na tradição política ocidental, né? Ela faz um diagnóstico que houve uma separação entre os conceitos gregos, né? De filosofia e política, de pensar e de agir, da vida contemplativa e da vida ativa. E essa ruptura, né, que ela vai encontrar nos gregos, ela traz um desequilíbrio entre as duas formas, né, essas duas formas de pensar. E ela destitui o indivíduo de um arcabouço filosófico, um arcabouço histórico, um arcabouço político, moral, científico e também jurídico, né, fazendo com que categorias teóricas do passado não possam mais explicar os eventos políticos do presente da Hannah Arendt. E aí ela está pensando no fenômeno totalitário, na originalidade do fenômeno totalitário. E a gente pode perceber isso numa citação da Arendt, quando ela diz, termos como nacionalismo, imperialismo, totalitarismo e outros, eles foram usados de modo indiscriminado para todos os tipos de fenômenos políticos, e nenhum foi compreendido em o seu contexto histórico específico. Então, nesse momento em que a Hannah Arendt está fazendo esse diagnóstico, e por outras falas também, pela entrevista que ela dá também, as entrevistas que ela dá, a autora, ela percebe que essa indiferença à política, ela não é mais permitida depois do que aconteceu em 1933. Então, a indiferença à política e à história que a Hannah Arendt tinha, ela fora desfeita. E aí, política e história são temas que percorrem toda a obra da autora, né, toda a obra da Arendt.
E para mapear essa ruptura, a Hannah Arendt, ela utiliza exercícios de pensamento, né? Esses exercícios de pensamento, eles têm como objetivo uma compreensão do fenômeno totalitário, por meio de uma análise conceitual, né? Então, no que consiste isso? Consiste em sondar, né, na origem dos conceitos, as experiências originárias do qual eles vieram, né? Ela não trabalha só essas experiências históricas e políticas concretas, né, numa espécie de fenomenologia genealógica, apenas do totalitarismo. A Hannah Arendt, ela também trabalha outros fenômenos políticos, né, ela analisa os aspectos de outros fenômenos políticos, entre eles a revolução, o republicanismo, a democracia representativa. Então, ela faz uma análise ampla política, né, não é só o totalitarismo. Mas, sem dúvida nenhuma, todas essas análises políticas que a Hannah Arendt faz, eles estão relacionados, eles estão imbricados, né? Então, nesse retorno fenomenológico, a Hannah Arendt, ela determina que a gente tem que ter um novo olhar para esses problemas políticos contemporâneos. E aí, esse novo olhar, a gente percebe que ela, através da desconstrução arendtiana da tradição, ela estabelece uma linguagem política arendtiana própria e uma teoria política arendtiana, uma teoria própria dela, né? Então, tentando desmontar não só o fenômeno totalitário, mas tentando analisar os outros fenômenos políticos, identificando as suas peças, as suas molas, a Hannah Arendt, ela estabelece essa nova linguagem, através da desconstrução. Então, ela passa por toda a história da filosofia. Ela sai desde o período arcaico grego, passando pelo advento do cristianismo, até a ciência moderna. Então, e isso está em todas as suas obras. Eu poderia citar vários artigos, várias obras em que se encontra isso, né? Filosofia e política, o interesse pela política no recente pensamento filosófico europeu, o conceito de história antigo e moderno, e também a condição humana. Então, a minha fala, ela vai se deter um pouco mais em relação a essas duas obras, que a obra A Condição Humana e o artigo, né, que está na obra Entre Passado e Futuro, que é o conceito de história antiga e moderna. A Hannah Arendt, quando ela estabelece para começar essas duas obras, ela não pensou em tratar, por exemplo, das concepções da vida ativa, ela não pensou, ela não tinha esse pensamento. Mas a Hannah Arendt, em uma correspondência que ela trava, né, que ela tem com a Mary McCarthy, né, ela descreve que essa obra, ela era o resultado de reflexões sobre as categorias trabalho, mundo e ação, que eram para compor uma concepção arendtiana de vida ativa a partir de um projeto que era a grande tradição, né? Era um projeto que estava relacionado com o marxismo, né? E aí, por que eu estou dizendo que a Hannah Arendt não pensou... Por que eu estou dizendo para vocês qual é a origem desses textos da condição humana e do conceito de história? Por que eu estou mostrando de onde é que ele veio? Eu estou dizendo que de onde esses textos vieram para dizer o quê? Para dizer que a condição humana, e aí eu corroboro uma ideia da Canova, né? Não é uma obra acabada de teoria política da Hannah Arendt. Nem poderia ser por como a Hannah Arendt mostra a sua teoria, não dá para colocar alguma coisa já fechada, acabada, e a obra A Condição Humana não seria uma teoria política acabada da nossa autora, né? Se trata de um preâmbulo, se trata de algumas considerações sobre a teoria política, né, para traçar uma fenomenologia da vida ativa, em contraposição, por exemplo, à vida contemplativa. Então, explicar as categorias filosóficas e políticas das atividades humanas, as categorias mais elementares da nossa condição humana. E aí eu cito a Canova para corroborar isso que eu estou dizendo, quando ela diz, a própria Arendt não considerava a condição humana
como a declaração definitiva de sua teoria política, mas sim como uma espécie de preliminar para a teoria política própria, uma investigação sobre as atividades humanas que têm mais influência sobre a política e têm sido mais mal compreendidas. E aí eu estou colocando isso porque eu dividi a minha fala em duas partes, né? E na primeira parte eu vou tratar dessa desconstrução da tradição humana, mostrando alguns elementos, principalmente do mundo grego pré-filosófico, que a Hannah Arendt faz, que ela toma, que ela se apropria para construir a sua teoria política, e dizer que a gente não pode fazer as análises políticas apenas por meio das categorias que a Hannah Arendt coloca na obra Condição Humana, ou nesses outros textos em que ela está trabalhando isso, né? Que a gente precisa fazer atualmente, a gente tem que se voltar para uma outra obra da Arendt, que muitas pessoas ainda consideram, tipo, bem filosófica e pouco política, e que eu não vejo dessa forma, que é A Vida do Espírito. A Vida do Espírito é uma obra extremamente política, e é uma obra que ela continua, ela continua essa desconstrução da tradição, né? Mas ela nos dá outros elementos para essa desconstrução, e outros elementos que têm que ser apropriados e que têm que ser considerados junto com as atividades da vida ativa, para que a gente possa fazer com que as análises políticas sejam realmente mais produtivas, né? As análises a partir do instrumental da obra da Hannah Arendt. E aí, o percurso de trabalho que eu vou fazer é um percurso de trabalho, né? Que é o percurso que a Hannah Arendt faz, que é o percurso do recuo histórico, né? Então, a gente vai iniciar, e a gente não vai percorrer outras coisas, isso daqui faz parte de um texto maior que eu estou tentando escrever, mas a gente vai ficar na história do mundo grego pré-filosófico e pré-político, dos poetas e dos historiadores, né? A gente não vai adentrar a tríade dos filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e nem a toda a parte da crítica da modernidade. Então, vamos lá. Começando, a gente pode perceber que a gente tem várias contribuições desse mundo grego pré-filosófico e pré-político dos poetas e historiadores para o pensamento político da Hannah Arendt, que foram reapropriados, que foram ressignificados, né? Então, nesse mundo pré-filosófico dos poetas e historiadores, a gente tem uma concepção que é a concepção de imortalidade. Essa concepção de imortalidade, ela está associada ao conceito grego clássico de natureza, como physis, né? Ou seja, a natureza sem nenhuma intervenção humana, como as coisas que existem por si mesmas, ou aquelas que são relacionadas às coisas divinas, né? Ou como a nossa própria autora determina, aquilo que é o ser para sempre. Em contraposição a isso, a gente tem a concepção de imortalidade. E nessa concepção de imortalidade, a gente teria o homem. Só que o homem, ele não está relacionado apenas com o conceito de mortalidade. O homem, ele está relacionado também ao conceito de imortalidade. Então, em relação a esse conceito de imortalidade, a gente deve destacar que o homem, ele pode ser colocado tanto na classificação de imortalidade quanto de mortalidade. O homem, ele é mortal, mas ele pode travar uma busca para ser imortal. Assim, o homem, como pertencente ao gênero humano, como parte da natureza, ele é considerado um ser para sempre. Ele é dotado de imortalidade porque ele está inserido no ciclo da vida por meio do mecanismo natural da procriação, e ele se desenvolve a partir do movimento cíclico do metabolismo, né? Vital, e do qual todos os seres naturais pertencem, até mesmo nós. Isso porque possuímos uma recorrência em sanar nossas atividades biológicas, ou seja, para vivenciarmos
essa experiência natural, a condição da vida, devemos exercer a atividade humana do trabalho, que nos uniformiza e nos domina de tal modo que essa esfera da vida humana nos direciona a uma existência natural que não nos fornece nem individuação e nem liberdade. Isso porque, para manter o movimento do ciclo vital pelo trabalho, os homens eles não se distinguem entre si como seres singulares. Na verdade, eles se assemelham a qualquer outro ser natural. Há uma reprodução do homem que não é apenas a da criação. Então, a atividade do trabalho não fornece espaço para que a existência humana possa ser individualizada e exposta, portanto, não há liberdade, e o homem está sujeito às suas necessidades biológicas. Assim, o homem não pode ser livre, nem alcançar sua singularidade pelo trabalho. É possível perceber também, por um lado, que o homem é imortal enquanto pertencente a esse gênero humano, como os demais animais, mas ele também é mortal porque ele tem a sua individuação, em contraposição a essa concepção de imortalidade, né, da natureza e das divindades gregas, né? Esse mecanismo de mortalidade, essa busca de imortalidade pelo indivíduo, ela pode ser conquistada, ela pode ser observada por um outro modo, que não é esse modo natural, mas é por meio de um mecanismo humano de recordação para a existência futura, né? É artificial, é construído pelos homens, né? Por uma narrativa histórica, por uma recordação, né? Tornando dignos esses homens da natureza, e não em contraposição à natureza, né? Então, no mundo pré-filosófico, há uma relação entre essa natureza e essa história, que dá conta dos eventos humanos. Esses eventos são as grandes obras, os feitos, as palavras, né? Que não eram situações usuais do cotidiano. Elas faziam parte do extraordinário na vida dos homens, por serem situações únicas e isoladas, que interrompiam o movimento circular da vida diária, da mesma forma que o bios retilinear dos mortais interrompia o movimento circular da vida biológica. Então, dessa forma, o conteúdo da história, que são as obras, os feitos e as palavras do homem, ele é extraordinário, né? E a Hannah Arendt, ela exemplifica isso em alguns momentos, né? E essa narrativa dessas ações extraordinárias, que rompiam com a ordem pré-estabelecida do mundo natural, é justamente o que o Heródoto, né, considerado por Cícero como pai da história, né, dizia que era história, declarava que era história. História é esses feitos humanos que deviam ser salvos do esquecimento. No entanto, depois, os eventos particulares, eles também começam a fazer parte do processo histórico. Então, na Antiguidade Tardia, a história, ela passou a ser associada a um processo histórico, no qual se relatava o destino das nações, a ascensão, o declínio, né, e também dos governos, em que os eventos particulares eram absorvidos pelo todo, tanto de maneira circular, né, como a vida biológica. E, mais uma vez, é possível visualizar, né, essa relação entre história e natureza ao tratar os eventos particulares como parte do processo, né? Então, você vê que não só os eventos extraordinários, mas os eventos particulares começam a fazer parte da história. E aí a gente começa a nossa construção, né, de esfera pública, né, que mais na frente eu vou falar ainda sobre isso. Então, a partir dessa distinção entre imortalidade, mortalidade, eternidade, entre as coisas que são por si, né, e as coisas que devem a sua existência ao homem, né, entre a physis e o nomos, a gente pode compreender a vida ativa associada à política. Então, em contraposição a essa vida contemplativa associada à filosofia, para compreender essa relação, né, do homem com a terra, do homem com o mundo, do homem com a natureza. E aí a gente tem obras e feitos e palavras, né, coisas que formam o conteúdo da história e que pertencem a essa vida ativa. As obras, elas são aquelas que vêm da mão dos homens, né, que possuem uma permanência emprestada desse ser para sempre, do seu material, da natureza, né, da matéria em si, que é fornecida pela natureza.
Já as palavras e os feitos, elas são as ações do homem. Elas não poderiam deixar vestígios de sua existência se não fosse por esse processo de recordação, se não fosse pela a tarefa do poeta, do historiador, que é a de fazer perdurar, né? Então, a palavra falada, os feitos e as ações, né, elas estão em oposição à poesis, né, à fabricação, que não sobreviveria à sua realização e não deixaria vestígios se não houvesse a recordação. Assim, tem-se a contraposição entre a ação e a fala, né, entre a fabricação, né. E aí, o que eu concluo disso? Eu concluo que a gente tem uns aspectos da tradição desses poetas, né, que nos leva ao primeiro elemento político da Arendt, né. Então, a imortalidade, por meio desse ciclo biológico e por meio dessa busca pela fama, pela recordação, né, dessa busca dos poetas, nos conduz à noção arendtiana de pluralidade. Então, a condição, como a Arendt diz, né, a condição da ação humana, pelo fato de sermos todos os mesmos, né, isto é, humanos, então, a questão da procriação, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, que exista ou venha a existir, né, que é a questão de como a gente vai fazer nossa individuação por esse processo das obras, da fala e dos feitos, que são conteúdos da história. Em outras palavras, há uma igualdade natural entre os homens, a partir do ciclo biológico da procriação, né, em que todos são iguais, porque possuem a mesma condição, como pertencentes ao mesmo gênero da espécie humana, ou, nas palavras da nossa autora, por sermos humanos. No entanto, essa igualdade natural, ela não adentrava a esfera dos assuntos humanos, né? Então, a procura pela imortalidade da fama, né, faz com que os homens sejam únicos, agindo de maneira distinta pela ação e o discurso, e nos tornando plurais. A gente pode verificar que essa apropriação de elementos gregos dos padrões dos poetas, pela Arendt, né, faz com que ela trate como alguns elementos da sua teoria política, o principal deles que é a pluralidade. Não só dos poetas, mas também dos historiadores, né? Então, dos historiadores, a Hannah Arendt, ela nos mostra o conceito de imparcialidade e o conceito de objetividade, né, na narração dos eventos históricos, que nos direciona à compreensão do conceito de alargamento do mundo grego. E, portanto, esse conceito de alargamento também está relacionado ao conceito de pluralidade. Eu vou passar um pouco por cima da argumentação para que eu possa conseguir chegar na segunda parte, né? Mas a nossa autora, primeiro, ela coloca o quê? Ela coloca que os padrões historiográficos, né, eles foram compreendidos pelos gregos, o principal deles, o conceito, o primeiro deles, o de imparcialidade, quando Homero decidiu contar tantos feitos de um dos lados quanto do outro. Então, Homero, ele contou tanto a glória de Heitor quanto a grandeza de Aquiles, né? Então, ele preservou a glória dos inimigos e não apenas a sua glória. E a partir dessa imparcialidade homérica, foi possível obter uma verdade objetiva, sem os juízos divadores, né? Isso porque nós somos dotados da capacidade de ver a mesma coisa, né? De capacidade de ver a mesma coisa por lados opostos, né? E depois de todos os lados. Então, isso permitiu reconhecer essa glória, tanto dos amigos quanto dos inimigos. A gente também tem um outro elemento, agora dos historiadores, né, não dos poetas, que também vai ser agregado à teoria política da Arendt, né, que é a questão da objetividade histórica do Tucídides, né, que vai nos fornecer posições e interesse das partes em conflito. O que significa isso? Significa que, na história, a gente vai observar não só um lado ou outro. A gente vai conseguir ter uma multilateralidade. A gente vai poder, com esse mecanismo, né, da objetividade dele, a gente vai descobrir que a gente possui um infinito número de ângulos
que correspondem a pontos de vista diversos sobre o mundo, o que nos vai levar à compreensão não dos indivíduos, mas de um olhar mesmo do mundo, sobre o ponto de vista do outro, né? Sobre o ponto de vista de diferentes aspectos, né? De aspectos até opostos. Assim, os gregos, com todos esses elementos, né, que já foram mostrados aqui, eles passam a intercambiar a opinião, né, deles, né, no mundo mundano, no mundo compartilhado, né. Então, aí o que acontece? Aí a Hannah Arendt, ela faz, não é o conceito que eu trabalhei, mas lendo, ela faz algumas divisões, né, do que seja o espaço público, né, do que seja o mundo comum, e do que seja o espaço das aparências. Então, para Arendt, o conceito de espaço público, ele será de grande importância para o pensamento político, né? A Arendt, ela nos mostra que o espaço das aparências, ele não possui o mesmo significado que o espaço público, embora eles estejam relacionados. De acordo com a nossa autora, o espaço público, ele pode se referir a dois fenômenos relacionados e não idênticos. Então, a gente tem que estabelecer o espaço público, que ele pode ser, por ora, o espaço de aparências, né, da realidade, e ele pode também ser o mundo comum. A Arendt, ela determina que o termo espaço público, no seu primeiro significado, é definido como o espaço das aparências, em que tudo aquilo que vem a público pode ser visto, ouvido por todos nós e tem a maior divulgação possível, né? Para nós, a aparência, aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos, constitui essa realidade. Esse espaço público, como o espaço das aparências, é aquele formado pela própria realidade em que os homens se reúnem, aparecendo de perspectivas distintas e múltiplas, né? Sempre levando em consideração a imparcialidade e a objetividade, a imparcialidade homérica, a objetividade tucídica, né? No entanto, a atividade humana da ação, ela é o que faz com que esse espaço público das aparências se transforme em um mundo compartilhado. Ou seja, que o espaço da aparência deixe de ser uma mera realidade e se transforme em um mundo comum e compartilhado, em que nos mostramos aos outros, né? E que esse mundo nem sempre é o mesmo para todos, né? E nem único. Então, citando aqui, é com as palavras e atos que nos inserimos no mundo humano. E essa inserção é um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato simples de nosso aparecimento físico original. Não nos é imposta pela necessidade, como trabalho, nem desencadeada pela utilidade, como a obra. No caso, né, o mundo. Ela pode ser estimulada pela presença de outros, cuja companhia possa desejar nos juntar, mas nunca é condicionada por eles. Seu impulso surge do começo que veio ao mundo, quando nascemos, e ao qual respondemos quando começamos algo novo por nossa própria iniciativa. A Ben Habib, ela afirma que a distinção e o estabelecimento desses dois modos do homem de relacionar no espaço público, ela foi uma das contribuições arendtianas fundamentais para a filosofia do século XX. Isso porque nesse espaço público, em que os homens convivem e aparecem uns aos outros, por meio dos seus feitos, estabelece um conceito de teia de relações como pano de fundo. Essa teia de relações, ela trata da inserção do homem nesse mundo comum, por meio dos feitos, atos, palavras, discurso, né? Sobre o qual não possuímos nenhuma possibilidade de previsibilidade e nem de reversibilidade. Ou seja, na teoria da ação de Hannah Arendt, aquilo que fazemos e dizemos é imprevisível e reversível. Uma vez que não somos autores nem criadores de nossa própria história, somos apenas atores da história da vida. Esse é um outro ponto que eu tenho pensado muito em relação à questão de ator e espectador, que talvez seja uma coisa que, terminando de ler a Vida do Espírito, modifique um pouco a ideia que eu tenha a partir da leitura que eu tive da obra da Condição Humana.
Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há duas dimensões fenomenológicas para a condição humana, que são exemplificadas pelo fato de que os seres humanos aparecem uns aos outros, né? E que até mesmo no campo de concentração, e até mesmo no campo de concentração. E a gente pode ver esse conceito, porque eu estudei mais a questão do totalitarismo, e talvez esses conceitos da Arendt fiquem mais claros quando a gente dê uma exemplificação. E aí o exemplo que eu dei para esses conceitos que fazem parte da teoria política da Hannah Arendt, que ela está construindo essa concepção de mundo, é o campo de concentração. Os seres humanos, eles aparecem uns aos outros, até mesmo nos campos de concentração, uma vez que o espaço da aparência, ele existe onde existe existência, ou realidade humana. No entanto, entre os internos dos campos de concentração, não havia um mundo comum, e a sua destruição era a última etapa dos métodos de extermínio do regime nazista, que era extinguir as relações entre os indivíduos por meio das relações de terror, isolamento, dominação e violência. Então, o objetivo do regime totalitário era justamente destruir esse espaço público comum e compartilhado entre os homens, sob as condições sócio-históricas que destroem valores, crenças e orientações que sustentam esse mundo comum. No entanto, apenas destruindo o homem de maneira física é que se pode eliminar o espaço público, como o espaço das aparências, ao contrário do mundo comum, que pode ser suprimido quando as condições de existência humana da ação e do discurso, né, que é o conteúdo da historiografia, né, são eliminadas, como aconteceu no regime nazista, né. Então, o que acontece? Dessa forma, a partir dos elementos, né, desses elementos gregos pré-filosóficos e pré-políticos, a gente consegue ver os elementos da vida ativa. A gente consegue fazer relação com os elementos da teoria política da arte com as atividades da ação humana. E aí, dessa maneira, na atividade humana, na vida ativa, nós temos as atividades humanas que interagem da seguinte maneira: a existência natural, caracterizada pela atividade vital do homem, se contrapõe à existência humana ou à atividade política dos homens desenvolvidas pela atividade humana da mundanidade, em que destacamos a esfera pública da aparência e do mundo comum. A partir dessa explicação, podemos afirmar que há uma antropologia arendtiana em que o homem faz parte de todas essas existências, pertencendo tanto à natureza quanto à política, ao construir um mundo que se interpõe entre o natural e o político, e identificando a existência do homem na Terra, né, de todas as formas, como ela coloca, animal laborans, homo faber e zoon politikon. Eu acho que eu tenho pouco tempo, eu vou partir, não tem muita coisa para ser colocada, eu vou partir para a segunda parte aqui. Não, eu ainda vou colocar um aspecto dessa parte, que é a questão da separação da vida ativa e da vida contemplativa, né? Então, além desses elementos, a gente tem a cisão. E essa cisão, para Hannah Arendt, se dá com o Platão, né? Se dá com o Platão quando Platão vê, por exemplo, o que aconteceu com o julgamento e a condenação do Sócrates pela polis grega. Então, o filósofo, ele fica preso, né? A filosofia fica preso na Torre de Marfim, a uma contemplação longe da vida ativa, né? E você esse resquício, né, fez com que houvesse uma hierarquização entre a contemplação, a vida contemplativa e a vida ativa, e que ela teve um percurso durante toda a tradição, né, toda a nossa tradição, e interferiu na relação entre a filosofia e a política. E aí, o que eu quero dizer, o que é a parte 2 do que eu estou pensando? A parte 1 é o quê? É a vida ativa. A Hannah Arendt está mostrando todas as atividades humanas, ela está pegando elementos a partir da desconstrução que ela faz da tradição. Essa desconstrução não se remete só ao mundo grego, pré-político, pré-filosófico, dos poetas, dos historiadores, nem à tríade
dos filósofos, mas aí eu tive que fazer um recorte, eu fiz um recorte em relação a isso, mas a gente pode ver isso também quando ela vai tratar da concepção cristã, quando a concepção cristã também dá uma hierarquia para a vida contemplativa em detrimento da vida política, e aí depois a gente também vê, algumas críticas que ela tece a essa tradição também na modernidade, mas eu me detive mais a esses aspectos, esses primeiros aspectos da tradição, porque eles estão formando os elementos que a Hannah Arendt utiliza para travar a concepção de espaço público, de mundo das aparências, de mundo comum, de mundo compartilhado, e nisso a questão da pluralidade, alguns aspectos da teoria da ação dela e da teoria política. E aí eu vou para uma segunda parte, e essa segunda parte eu vou retomar o que a Canavan disse. Olha, a teoria da Hannah Arendt, ela não está finalizada na obra da ação humana. E aí vem a obra da vida do espírito. E a obra da vida do espírito, para mim, fazendo algumas leituras, ela me parece que a gente pode ver uma concepção de mundo que a Hannah Arendt coloca, mais uma concepção de aparências, de mundo um pouco mais ampliada do que ela coloca na vida, na condição humana. Então, a Hannah Arendt, ela mesmo disse que a condição humana, ela se deteve mais à questão dos aspectos da vida ativa, e que ela precisava de uma segunda obra em que ela não se deteve às questões da vida contemplativa, né? Então, essa segunda obra, que ela queria colocar o nome de A Condição Humana, volume 2, um nome super estranho, que não é a condição humana, mas a vida ativa, né? Porque, na verdade, a Hannah Arendt queria colocar o nome de vida ativa para a obra dela, ela pode dar um salto na crítica que a Hannah Arendt faz à tradição. E que salto que é esse? Eu estou agora explicando e eu não estou mais lendo para ver se eu consigo exemplificar a minha segunda parte. A Hannah Arendt, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que toda a tradição, ela teve ela foi construída da relação entre vida ativa e vida contemplativa. Mas a gente tem que dar um salto nessa proposta que a tradição colocou para a gente, e a gente tem que olhar mais para a atividade espiritual, e não para a vida contemplativa. E essa atividade espiritual, ela tem uma relação, ela pode ser materializada no mundo. Ela pode ser materializada no mundo. E aí eu fui ver a Hannah Arendt, que às vezes ela coloca mundo, mas ela não coloca mundo no sentido de mundo compartilhado, no mesmo conceito que a gente tem de mundo da condição humana. Mas ela coloca, às vezes, essa concepção de mundo como o mundo das aparências, onde a gente tem as coisas naturais e a gente tem também o mundo compartilhado, a gente tem o homem. Então, a minha questão, o que eu estou pensando agora é o quê? Ler a vida, as atividades espirituais, e tentar compreender qual é a relação entre as atividades espirituais e as atividades da vida ativa, de como é que essas atividades espirituais, elas podem ser materializadas na vida ativa, para formar um instrumental político da Arendt, para fazer a análise política dos fenômenos que a Hannah Arendt fez, mas a partir da relação dos dois. Eu já fiz algumas leituras sobre algumas análises dos fenômenos políticos que a Hannah Arendt faz, e ela nos dá pistas disso. Quer dizer, a Hannah Arendt, ela não está pensando a relação entre a atividade, as atividades da vida ativa, atividades humanas, e a atividade espiritual, né, em relação a essa concepção de mundo das aparências, em relação a essa questão de mundo compartilhado, apenas na obra A Vida do Espírito. Inclusive, ela nem coloca o título como a vida da contemplação. Ela faz uma escolha no seu título de colocar a vida do espírito. Então, essa escolha já nos remete a uma crítica que a Hannah Arendt faz à metafísica dentro da obra da atividade do espírito. E a toda a tradição que viu o mundo
através dessa dicotomia entre o ser e a aparência, e que dê uma primazia muito mais ao ser do que à aparência, e que a gente não pode fazer isso. A gente tem que começar a dar uma primazia para a aparência. A gente tem que observar o mundo das aparências e a relação que ele tem com as atividades do espírito. No decorrer do meu texto, eu mostrei alguns elementos que fazem com que a Hannah Arendt pense isso, né? Em algumas considerações, por exemplo, em relação a isso, a Hannah Arendt coloca, olha, essa divisão entre mundo sensível e mundo suprassensível que a gente coloca, não faz com que o mundo sensível desapareça. O mundo sensível é importante, tem uma importância muito grande. Então, a Hannah Arendt, ela coloca que tanto os filósofos quanto os cientistas, eles colocam uma primazia a esse ser, né? E eles esquecem do mundo eles esquecem de fazer uma análise mais profunda sobre esse mundo da aparência. Eles tentam procurar respostas do mundo das aparências através de uma fundamentação, através de uma causa que está além do mundo das aparências, que está no mundo das aparências, e isso não é possível. Então, a Hannah Arendt, ela utiliza um biólogo, zoólogo, que é o Portman, né, para mostrar que a gente deve fazer uma inversão dessa hierarquia, e a gente deve colocar uma primazia para o aparecer. E nessa primazia para o aparecer, ela descreve como é que é feita a teoria do Portman, né? Ela descreve que o Portman, ele coloca, por exemplo, que há um mundo, né? Há um mundo que ele é autêntico e há um mundo inautêntico. E a gente consegue visualizar essa autenticidade através de uma metáfora que ela utiliza em relação ao ser humano, que é a metáfora dos nossos órgãos internos e dos nossos órgãos externos. Então, os nossos órgãos externos, eles têm uma função de autoexposição. A gente se expõe, mas a gente não só expõe, né? A gente tem os órgãos internos. Os órgãos internos, eles estão protegidos, eles também ocultam. Então, quer dizer, a gente tem uma materialização da vida espiritual, e essa vida espiritual, ela não é a vida contemplativa, então a gente tem que fazer uma associação entre a atividade da vida ativa e da atividade espiritual, e não trabalhar sempre nessa dicotomia que a tradição trabalhou entre vida ativa e vida contemplativa. E ela também coloca que a gente trabalhando com o nosso mundo das aparências e com essa autenticidade, a gente também passa por momentos de semblância. Tem momentos em que a gente não sabe realmente se esse mundo ele é verdadeiro ou não. Por quê? Porque a gente pode, em alguns momentos, ver algumas coisas desse mundo através do erro e através da ilusão. São semblâncias que ela coloca, que esses erros e ilusões, essas semblâncias podem ser autênticas e também inautênticas. E aí, essas semblâncias autênticas, elas são o quê? Elas são quando a gente, mesmo com todos os nossos sentidos, a gente não consegue observar o mundo das aparências. A gente está aqui na reunião no evento que o Ricardo organizou, mas a gente não sente que a Terra está no momento de rotação, ela está no momento de translação, a gente não sente nada disso. Por quê? Porque isso é uma aparência, é uma semblância, é um erro, uma ilusão, que ela é autêntica, que ela está longe dos nossos órgãos sensoriais, ela está muito distante dos órgãos sensoriais, que dá uma noção de mundo das aparências para a gente. E uma autêntica, uma semblância autêntica, um erro e uma ilusão, seria aquela que a gente pode facilmente identificar. Por que eu estou falando tudo isso sobre mundo autêntico, inautêntico, semblância? Porque a Hannah Arendt, ela vai colocar para a gente que a gente pode observar, eu estou tirando isso da Hannah Arendt, que a gente pode colocar todos esses conceitos inseridos na nossa análise política. A gente pode ver esses conceitos inseridos, por exemplo,
na atividade do totalitarismo, a gente pode ver inserido na atividade da revolução, no republicanismo, a gente pode ver todos esses conceitos que ela amplia de mundo e toda essa relação entre as atividades espirituais e as atividades da atividade humana, para entender, por exemplo, questões como a hipocrisia, como as emoções que vão para o mundo da esfera política, que não estão relacionadas com o espírito, mas que estão relacionadas com a alma, para a gente compreender todo o arcabouço, todos os eventos políticos através dessa relação. Para a gente entender, por exemplo, até mesmo porque que o Eichmann, ele tinha uma incapacidade de pensar. Por que ele tinha uma incapacidade de pensar? Então, eu estou tentando traçar um instrumental, né, através da relação entre as atividades humanas, da vida ativa, e as atividades espirituais, que a Hannah Arendt tenta estabelecer, né, depois dela ter feito uma crítica à tradição, ter colocado toda a relação entre política e filosofia relacionada à atividade da vida ativa com a atividade da vida contemplativa, para estabelecer os elementos da teoria política da Arendt. Elementos da teoria política da Arendt que não são apenas aqueles elementos que foram estabelecidos na condição humana, mas que vão um pouco além. Eu acho que eu estou com... Eu não sei quantos minutos eu estou agora, porque o meu celular... Eu estou com uns 42 minutos, o Ricardo disse que eu poderia ir até uns 50, então eu vou fechar as minhas considerações, né, para a gente poder debater, porque talvez nas perguntas eu consiga me fazer mais clara. Do que eu tirei de conclusão do que eu estou lendo e do que eu estou sobre a condição humana e essa teoria política e essa desconstrução da tradição política e a vida do espírito? Que a teoria da Hannah Arendt, ela não está esgotada na condição humana. A gente precisa voltar os olhares para a última obra da Hannah Arendt, que é a vida do espírito, para tentar pegar elementos dessa obra e juntar com a linguagem política que a Hannah Arendt nos deu na teoria política da condição humana. A gente precisa entender também que o diagnóstico de uma crise política contemporânea, ela vem da separação entre a vida contemplativa e a vida ativa. E a gente tem que começar agora a fazer uma relação entre a vida ativa e a vida espiritual, porque é essa relação que está inserida na linguagem política e na teoria política da Hannah Arendt. Mas para compreender essa teoria política, não é suficiente entender essa tradição que separou vida política, política e filosófica, contemplativa e ativa. A gente também tem que entender quais são os elementos das atividades espirituais, né? Que aí, no caso, o pensamento e como é que se dá essa materialização. E depois da gente entender esse instrumental, a gente pode fazer uma análise política de eventos políticos através da teoria realmente política da Hannah Arendt. A gente vai ter um instrumental para fazer isso. A gente vai ter um instrumental para entender toda essa concepção de mundo das aparências, de mundo comum, de terra, de tudo em relação aos fenômenos como totalitarismo, como, por exemplo, o Eichmann, a incapacidade dele de pensar, como as emoções dentro da esfera política, e como é que faz essa passagem, o republicanismo. Então, é mais ou menos isso. Isso é o que eu estou pensando agora, e é o que eu estou fazendo um esforço para poder escrever, identificar e colocar para frente. Então, eu vou passar para o Ricardo, para ele deixar aberto para as perguntas, para a gente poder fazer alguns esclarecimentos sobre a minha fala. Ok, Alexandrina. Maravilhoso, parabéns. Suas falas sempre muito instigantes, provocativas. E aí as inscrições estão abertas para o pessoal, enquanto o pessoal vai se mobilizando aí, as ideias. O Antônio disse que está uma penca de perguntas, ele só está selecionando qual vai ser a primeira, né? Eu queria aproveitar, enquanto o pessoal vai se inscrevendo,
E aqui cumprimentar a querida professora Kathleen Luana, né, que entrou e a gente não conseguiu dar as boas-vindas a ela, é mais uma das nossas conferencistas, como também a professora Lara Rocha, aqui da UFC, e também cumprimentar a presença da professora Maria de Jesus, né, que está inscrita para participar dos nossos eventos lá do Piauí, a professora Sônia Lira, da Paraíba, a professora Lúcia Helena e a professora Sônia Skill, lá da UFPEL, né? Sejam todas bem-vindas a esse evento, vocês só abrilhantam esse momento. A Mariana, só a Mariana, por enquanto? Mais ninguém? Não, a professora Sônia Skill tem uma pergunta pelo chat. Então, a professora Sônia, não sei se você está acompanhando aí, Alexandrina? Estou acompanhando. A professora Sônia fez uma pergunta para mim. A professora Sônia Skill. Na tradição do pensamento ocidental, a diagnóstica ou desconstrói. Não entendi bem, por favor. E eu abro, para a gente fazer blocos de 3, eu abro agora para a Mari fazer a pergunta dela também. Alexandrina, obrigada pela tua fala, eu gostei bastante, e aí no final, a princípio eu não tinha nenhuma pergunta, né? Aí no final veio um negócio na cabeça, que eu acho que eu vou perguntar, mas eu acho que você vai me xingar depois, mas tudo bem. Acho que sim, também. Não, mas tudo bem, você xinga, mas não aqui para fazer a fina aqui, você me xinga pelo WhatsApp. Você começou falando, né, sobre os poetas e os historiadores. E aí você terminou, né, e depois você começou então com essas concepções pré-filosóficas, né, e políticas, e depois você veio trazendo essa questão de juntar as atividades espirituais com essas atividades da vida ativa. Aí, o que eu comecei a me perguntar é porque tanto os historiadores quanto os filósofos, quanto os poetas, eles são desprezados pela tradição filosófica, quando ela se inicia, né? Então, assim, o que eles estão fazendo é um trabalho menor. Mas aí eu fiquei me perguntando se eles, ao resguardar do esquecimento esses grandes feitos e as palavras, se eles conseguiam, então, de alguma maneira, juntar pensamento, né, ou, sei lá, a vida do espírito com a vida ativa, né, e principalmente com a ação. E se eles conseguiam fazer isso, como eles faziam? Porque um pouco poderia ser uma pista para a gente de como começar a trabalhar com essas coisas, como não trabalhar com essa dicotomia tradicional entre contemplação de um lado e desconectada da vida ativa de outro. É isso. Eu respondo a da Mari, da professora Sônia Skill. Vamos fazer só mais uma, né? Pode ser, Alexandrina? Pode ser sim. O Luiz Adriano, né, para fechar esse primeiro bloco. Tá, deixa eu ver aqui. Você pode abrir o microfone e falar, Luiz Adriano? Posso sim. Boa tarde a vocês. Obrigado pela oportunidade de estar participando desse espaço de discussão. Eu gostaria de perguntar para a professora como ela compreende a crítica de Hannah Arendt em relação à concepção dialética materialista em Marx sobre trabalho, sobre a categoria trabalho. E muito obrigado, boa tarde. Pronto, Alexandrina, está com você, querida. Tá, então eu vou responder primeiro, eu vou começar por ordem de facilidade nas questões, né? Qual é a questão mais fácil para a questão mais difícil? Para que eu responda, né? Eu vou começar com a pergunta da professora Sônia Skill. Ela me perguntou sobre a questão da ruptura na tradição do pensamento ocidental, né? A Hannah Arendt, ela diagnostica ou ela desconstrói? Não entendi bem, por favor. Então, ela faz os dois, né? Ela faz um diagnóstico dessa ruptura, né? E ela faz um diagnóstico, explica por que houve
essa ruptura na tradição, por que houve uma separação entre filosofia e política, e essa ruptura chegou até os nossos dias, né? A gente ficou, por exemplo, em virtude dessa ruptura, a gente ficou sem arcabouço teórico, histórico, filosófico, jurídico. A gente teve um problema de linguagem, né? Quando a gente fez as análises de fenômenos políticos, colocando como se todos fossem a mesma coisa, e na verdade não era, né? Então ela faz esse diagnóstico, né, da tradição, mas eu acho que ela desconstrói e propõe outra coisa, né? Ela não só diagnostica, ela desconstrói, e ao fazer essa desconstrução, é dizer, ó, esse caminho aqui que eu diagnostiquei não é o caminho certo, esse caminho aqui é o errado. E eu acho que eu tenho uma visão mais perceptível disso ainda, não só nos textos, por exemplo, da condição humana de outros textos, mas eu consigo perceber isso também na concepção, na leitura que eu faço da vida do espírito, em que ela está dizendo assim, ó, tá vendo? A concepção metafísica que perdurou durante toda a tradição, não deu certo. O que a gente tem que fazer é trabalhar com as atividades espirituais, entender as atividades espirituais, entender, por exemplo, a diferença entre espírito, entre alma, entender, por exemplo, que a gente não pode pegar o fundamento do nosso mundo, do que a gente tem, do mundo das aparências, né? Não tantas coisas de realidade, quanto o mundo que é compartilhado, apenas com uma fundamentação em algo que esteja fora. A nossa explicação está aqui. E nós somos portadores das atividades espirituais, e dentro desse mundo, a gente também faz parte desse mundo das aparências. Então, a gente tem que sair da aparência para a aparência, né? Ela coloca isso também na vida do espírito. Depois eu vou responder a pergunta, não tão fácil assim, mas que foi a pergunta da Mari, né, da Mariana, em relação à questão aos poetas e aos historiadores, né? Então, Mari, essa questão da materialização, de como é que o nosso pensamento... Tá, vamos lá. Eu comecei por eles, porque eu vejo que na obra da Arendt, esse mundo pré-filosófico, e aí eu não coloquei o mundo filosófico, né, no caso do Sócrates, tem um peso muito grande para ela formular os elementos das atividades da vida ativa, né, os elementos da atividade ativa. Então, para formular a teoria dela de política. E aí ela se apropria desses elementos, desses historiadores e desses poetas. Os poetas, eles ainda têm um respaldo da tradição. O filósofo que não tinha naquela época, né? A polis estava contra o filósofo. Eles não tinham respaldo porque eles achavam que o filósofo estava longe dos assuntos humanos, né? Que o filósofo não poderia dar conta. Como eles fazem essa passagem entre o pensamento e a materialidade, é uma coisa que eu ainda estou pensando. Não é uma coisa que está acabada, por exemplo, dentro das coisas que eu estou lendo, ou dentro das coisas que eu estou, por exemplo, escrevendo. Mas eu acho que a gente pode pegar um indício de resposta para isso, dessa materialização do pensamento, por exemplo, pela questão em que eles estavam muito preocupados com os fatos, eles estavam muito preocupados pelo conteúdo da historiografia, e nisso eles conseguiram ter elementos, né, que fizeram com que o pensamento, ele fosse materializado, ele tinha imparcialidade, tinha objetividade, o mundo tinha uma ampliação do mundo deles, o mundo deles foi alargado, tinha uma certa concepção de pluralidade que talvez agora, hoje, a gente não tenha, e que nos nutra de uma incapacidade de pensar. E aí a gente não fica, por exemplo... a gente não fica preso a gente não consegue fazer constantemente, a gente não consegue participar constantemente do processo de pensar, porque o processo de pensar, ele é difícil, ele é doloroso, ele não é fácil. O
O processo de pensar é difícil. É muito mais fácil a gente já ter conceitos pré-estabelecidos, a gente já ter conceitos que foram, por exemplo, mitigados, que já foram colocados, por exemplo, em caixinhas para a gente adere a esses conceitos, e a gente aí entra numa incapacidade de pensar só aderindo a conceitos que já são colocados, do que a gente tentar fazer o esforço o esforço que os poetas e que os historiadores faziam, desse mundo alargado, dessa imparcialidade, dessa objetividade. A gente vê isso todo dia. Eu acho que um outro problema, que talvez eles tenham conseguido fazer essa relação entre o pensamento e o mundo das aparências, seja a questão das emoções na política, né? Eles estavam, a gente pega elementos dela, mas a gente vê que ali ainda não era não se tinha uma concepção de mundo político, por exemplo, como a gente tem na contemporaneidade. Ela faz uma apropriação, mas não dessa forma. Mas o que a gente vê? A gente vê a distinção entre espírito e alma, né? Então, eu acho que talvez a gente não consiga fazer isso, porque a gente ainda está muito preso a uma concepção da vida psíquica relacionada à alma e não relacionada ao pensamento. A gente não consegue fazer o processo de pensamento. E aí, eu não coloquei, por exemplo, a distinção entre espírito e alma na minha fala, porque eu achei que já ia ter muita coisa. Mas a Hannah Arendt, ela identifica o quê? Ela identifica que a alma, ela também aparece, ela também pode ser materializada. Mas essa alma, ela é materializada por um processo de reflexão ou não de reflexão, porque a gente pode mostrar as emoções. A alma, ela está relacionada com as emoções e não com o pensamento. Então, talvez a gente ainda seja muito mais fruto dessa tradição, né? A gente ainda tenha muito mais indícios no nosso modo, no nosso modo de agir dentro desse mundo, do que a própria Arendt tenha percebido. Então, talvez a gente esteja muito mais movido pela vida psíquica, né, do que pelo pensamento. E aí isso nos leva a não ter um processo, a gente não participar sempre do processo de pensamento e de materializar esse pensamento para fugir da incapacidade de pensamento e para fugir de alguns aspectos da vida política que a gente considera que não são aspectos positivos. Não sei também se eu respondi a Mari, porque é uma coisa que eu estou ainda... Ela realmente, ela me apertou sem me abraçar, né? Porque esse ponto que ela levantou é o ponto que eu estou tentando... que eu estou tentando solucionar, que eu estou tentando entender para poder desenvolver essa minha tese e essa pesquisa, né? E aí, a última pergunta, eu não lembro o nome da pessoa, mas estava como filosofia e psicologia, né? Luiz Adriano. Luiz Adriano, muito obrigada. Então, Luiz Adriano, eu deixei por último, porque a sua pergunta foi a mais difícil de todas, né? Então, você realmente, nem me conhecendo, já me apertou aqui e não me abraçou, né? E aí, o que acontece? Essa questão se eu entendi bem, você quer entender qual é a crítica que a Hannah Arendt faz ao marxismo. Deixa eu ver, eu acho que ele tinha escrito aqui um pouco, e eu vou ler de novo para tentar relembrar a pergunta. Se alguém tiver com ela, porque eu acho que eu esqueci. Como entender a crítica de Arendt ao marxismo, né? Então, eu acho que eu vou ficar devendo um pouco essa pergunta para ti, né? Porque eu li a crítica que a Hannah Arendt faz, né, todas as considerações da ação humana, mas não é uma coisa que eu tenha me debruçado, nem outras pesquisas, e nem essa que eu estou fazendo. Mas uma coisa que eu acho que a Hannah Arendt coloca, que é debitária da crítica ao marxismo, que é a questão do trabalho, como se fosse alguma coisa menor, e eu até li isso durante o meu texto, colocando como se o trabalho fosse uma uniformização, né, como se o trabalho ele uniformizasse o homem e colocasse o homem em uma situação de não liberdade, o homem em uma situação de não individuação.
que ela coloca o trabalho dessa forma, né, a partir da leitura que ela faz, da crítica que ela faz ao marxismo. Então, isso eu posso falar alguma coisa, porque eu estou começando, depois de ver uma série de falas do professor Odílio, que é professor da Federal do Ceará, e que é pai de muitos aqui, que estão aqui nesse grupo, inclusive do Ricardo, né, foi o orientador do Ricardo. Ele está tentando ver essa concepção do trabalho de uma outra forma, né, de uma forma não tão negativa quanto a Hannah Arendt coloca na obra dela da condição humana. Eu não tenho elementos, por exemplo, para ver para não ver de forma negativa dentro da obra da Hannah Arendt, mas eu acho que eu estou começando a pensar, como eu estudei direitos humanos, minha pesquisa do doutorado foi direitos humanos, eu estou começando a ver que talvez a Hannah Arendt ela tenha sido um pouco, como é que eu posso dizer? Ela foi um pouco má em relação a colocar essa condição do trabalho numa condição de subalterno, né, de uma condição tão menor, assim, porque a gente pode ver os aspectos positivos, mas o trabalho, ele também faz parte dos direitos humanos, né? O trabalho, ele é também aquele elemento que vai colocar, por exemplo, o indivíduo dentro da sociedade, que vai fazer com que o indivíduo, ele também seja um indivíduo que tenha as condições básicas de direitos humanos e que seja um indivíduo visto pela sociedade, né? Vai fazer com que o indivíduo não esteja à margem da sociedade, né? Vai colocar como que o indivíduo tem uma certa dignidade e coloque ele dentro do mundo compartilhado junto com outros indivíduos. Então, eu estou começando a ver o trabalho que a Hannah Arendt coloca como um aspecto menor com outros olhos, quando eu associo a concepção de trabalho em relação aos direitos humanos, e não a concepção de trabalho dentro da crítica que ela coloca do que aconteceu durante a modernidade, do que acontece durante a contemporaneidade e o trabalho, que nos coloca que nos coloca, por exemplo, numa situação de incapacidade, até de incapacidade de pensar também, né? Por causa do trabalho, de estar fora desse mundo compartilhado. Mas é uma coisa que eu também estou pensando, né? Não estou ainda não tenho uma coisa para dizer, esse é o caminho. Eu acho que eu não respondi sua pergunta, mas eu tentei pelo menos ir no rumo. Beleza, Alexandrina. Eu acho essa temática da crítica da área de Marx muito interessante, e, além disso que a Alexandrina falou, há também uma observação dela, né, não só o Marx, mas toda a tradição ligada à dialética, sobre uma ideia que é de fabricação da história, né? Sim. Essa crítica vai não só ao Marx, mas ao Hegel e a toda uma tradição que pensa dessa maneira. Mas, independente disso, que quando alguém pergunta sobre essa questão das análises críticas da área de Marx, eu gosto de começar dizendo que ela abre o terceiro capítulo da condição humana, né? Que Marx foi tão grande, tão importante, tão gigante, que ela quer se afastar, embora vá criticá-lo, vá dialogar criticamente com ele, ela quer se afastar dos seus detratores. Porque aí dá uma ideia, aí passa uma ideia de que a Arendt puxa a faca para o Marx, né, numa expressão bem nordestina, puxa a faca para o Marx, numa ideia de ser uma grande opositora do Marx. E não é essa a questão para a Arendt, né? E aí, por isso, nós temos também um livro da Eugênia Salles, muito bom, onde ela faz ali uma ligação entre, né, trabalho, entre Arendt e trabalho político, né, Marx e Arendt, e eu acho que esses resgates, esses links também são importantes ao considerar essas análises críticas, né, porque não se trata de uma negação de toda a teoria marxiana, mas de pegar pontos importantes que ela percebe que há gargalos, e pelo menos no meu modo de entender. Não, ela faz essa crítica, né, a essa concepção da totalidade também da história, né, essa visão da história como totalidade, e não poderia ser diferente de como ela está trabalhando a história, né? Tipo assim, é totalmente contrassenso se ela fosse ao encontro desses autores, trabalhando a história de totalidade, como o que ela se propõe a fazer. Ela se propõe a diagnosticar, desconstruir, a fazer uma desconstrução de toda essa tradição, né? E então não tem como colocar a história como uma totalidade de um conjunto de causas, eventos, não tem como fazer isso. Eu acho que a gente pode
puxando brasa para minha sardinha, é mais um ponto que pode colocar, que pode dar um indício para que a gente tem que associar essas atividades da vida ativa com essas atividades do pensamento, né? Porque aí você percebe que você tem um instrumental que a qualquer momento de eventos políticos você consegue fazer a análise daquele evento político sem ficar associado, sem ficar preso com essa concepção de totalidade. E ela também faz essa crítica em outros momentos também, né? No Sobre Revolução, ela também faz essa crítica, né? Que a história virou essa grande história, esse grande contrafluxo, né? Então, é interessante isso mesmo. Beleza. Nós vamos passar para o próximo bloco. No próximo bloco, nós vamos ter o Ednei, a Lúcia Helena, que eu estava escrito, mas aí eu retirei, e o Lucas Dantas. Mas eu queria antes chamar a atenção para essa xícara bonita que o Glauton está tomando aí o café dele, né? Que é mais ou menos a mesma minha também, ó. Isso aqui é a xícara do segundo encontro Hannah Arendt lá em Sobral, viu? Cada palestrante, cada conferencista ganhou uma de brinde. A gente vai ganhar também? Não vai dar para mandar pelo correio, os custos. Correio está de greve, não dá, não. Se saiu bem, né, Ricardo? A minha é do Piauí, ó. Aí o Glauco tomando café, aí eu lembrei da xícara, maravilhosa. Então, veja, eu passo agora para o Ednei, depois o Lucas Dantas e depois a Lúcia Helena. Ednei, a palavra está com você. Boa tarde, é a Ednei, por gentileza. Desculpa, Ednei. Tudo bem. Essa confusão é sempre presente. Está perdoado. Pois bem, eu sou professora, eu sou de Brasília e estou muito feliz de participar do evento. E as falas são muito ricas, instigantes, enfim. Poderia colocar aqui uma série de adjetivos, mas vamos lá direto à questão, né? A minha dúvida, que sinceramente sempre tenho essa dúvida, e gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhá-la e talvez saná-la, é que na obra A Condição Humana, a Hannah trabalha com 3 conceitos, dentre outros, né? Conceito de trabalho, de labor e de ação. E, sinceramente, esses conceitos, às vezes, me parecem muito imbricados, ao passo que também são diferentes. Então, eu gostaria de um apoio nesse sentido, assim, em que medida eles, de fato, se diferem, em que medida eles se encontram. Aí tem mais outra pergunta, né, Ricardo? Professor Lucas Dantas. Ok. Pode ser, querido. Tranquilo. Tirando a resenha de Ricardo, queria saudar toda a equipe. É sempre bom estar com vocês. A xícara, bateu um pouco de saudade. Eu deixei minha xícara no trabalho desde o início da pandemia, que eu não a vejo, porque o setor está lá fechado e nós estamos aqui de casa, né? Quero também parabenizar a Alexandrina, uma exposição muito clara, não cansa, parece que está conversando com a gente aqui lado a lado. É sempre muito, muito bom ouvi-los. Alexandrina, eu anotei várias questões, mas fiquei com certeza mais, vamos dizer assim, inquieto, quando no final da tua fala, tu traz a questão da aparência e do autêntico. Já foi bem já no final da exposição, na relação de aparência e semblança ali naquele trecho da vida do espírito. Na verdade, eu queria te ouvir mais do que uma questão, um pedido para te ouvir mais, porque essa questão do autêntico e do não autêntico e inautêntico, a meu ver, não é um elemento, vamos dizer assim, tão caro, tão explícito aí em Hannah Arendt, e ao mesmo tempo eu tenho umas outras leituras da filosofia judaica do Martin Buber, por exemplo, que traz esse conceito de autêntico bem mais forte, e fico sempre pensando num lugar e no outro, num lugar e no outro. Na verdade, eu quero me distanciar um pouco de Buber nesse momento, e de repente te ouvindo facilita mais a compreensão desse termo aí, mais próximo da Hannah Arendt. É isso, obrigado. Beleza, Lucas, ótima questão. E agora eu passo para a professora Lúcia Helena.
Olá, boa tarde, tudo bem? Quero cumprimentar todos vocês. Obrigado pelo evento, pela oportunidade. Adorei ouvir a professora Alexandrina. Eu escrevi algumas coisas aqui, mas ao ouvi-la mesmo, professora, é porque tem algumas pessoas que na obra, só a obra, né, fora do contexto. E aí, no caso, as pessoas querem analisar a condição humana sem entender que a análise depois escreveu várias outras obras, né, recorrendo àqueles temas, né. Então, fazem uma análise só da condição humana e depois fazem uma análise só da vida do espírito, como se as coisas que ela falasse na vida do espírito já não estivessem na condição humana, né. Então, eu queria só complementar mesmo, né? Mas assim, leva a pensar essa leitura, né, de que a vida do pensamento, a vida espiritual, então, não é parte da vida ativa, né? Ou não é parte da atividade humana. E nesse caso, a Hannah Arendt é um exemplo de que, né, essa vida ativa, ela é mais ativa, inclusive, quando está pensando, né? Ela faz algumas citações nesse sentido, né? E eu acho que essa distinção na hora de analisar, porque as pessoas também não têm muito tempo para aprofundar, né? Parece dar a impressão de que a condição humana não é uma obra também filosófica, e aí no geral, né? Mas, de fato, ela volta mais para a filosofia na última obra. E aí outra questão que me chamava a atenção, então, é com relação a essa ideia, assim, será que em toda a obra da Arendt, que é difícil aprofundar, em algum momento ela recorre a essa instância, né? Que seria, assim, o máximo do não saber. Ela recorre a Deus, ela acredita, não é pessoalmente em Deus, mas assim, em algum momento ela vai dizer que há uma compreensão do mundo que nem o pensamento, nem a alma, nem a mente consegue ir, e que aí ela recorre a Deus em algum momento dessa obra toda. E aí eu entendo que a relação que ela tem com Marx é como o professor falou, né? Ela, claro, ela quer conversar com um grande clássico, que tentou explicar a antropologia da humanidade a partir do trabalho. Ela não concorda que é pelo trabalho, porque essa é a ideia do capitalismo. O capitalismo que fez do trabalho a centralidade. Ela acha que a centralidade é muito mais do seu trabalho. É você pensar, é você se divertir, é você ser livre, né, para constituir outro tipo de humanidade, né, inclusive junto com as coisas que fazem parte do mundo, né, que são até com os inumanos, né, que faz parte dessa pluralidade como um todo. E aí a questão que ela faz também é de mostrar lá na introdução da condição humana, né, que a gente vive numa sociedade de trabalhadores sem trabalho. Então, se ficar só falando da categoria da centralidade do trabalho, isso corrobora a lógica do capitalismo, não é? E aí por isso ela vai mostrar que, né, o trabalho não é suficiente. E aí, toda a discussão dela para mostrar que as pessoas foram supérfluas. No caso dos judeus e do Holocausto, eles não serviram nem para trabalho, não é? Porque se servisse para trabalho como exército de reserva, eles teriam sido poupados e não teriam sido vítimas como todas as outras e sem a responsabilidade de ter sido reivindicado pelos outros, né? E aí eu acho que a obra da Hannah Arendt é muito bacana mesmo, né? Porque cada obra que ela escreve, ela vai recuperando tudo que ela já tinha escrito antes, né? Sobre desobediência civil, que está lá na crise da República, né? Ela vai, por exemplo, no Eichmann, ela já vai colocar o que é desobediência civil. É quando a Dinamarca, uma dos próprios países que tinham ali ficado sob o domínio de Hitler, né? Eles, na pluralidade como um todo, eles conseguiram resistir e desobedecer ao Eichmann, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar mesmo essa coisa da antropologia, da humanidade, né? E do fato de que o humano se colocou como maior nessa hierarquia, só que ele é o maior também que destrói os outros humanos e destrói a própria natureza, né? Que é a condição de vida. A única condição de vida que a gente pode viver é se a gente manter a natureza. E, ao mesmo tempo, o homem é a natureza. É coisa que ele não quer admitir. Ele quer achar que, pelo trabalho, a gente consegue construir uma outra natureza. E a crítica dela é que os campos de concentração não fazem outro humano por meio da violência, por meio do trabalho, né? É impossível construir o humano só colocando ele lá 40 graus abaixo de zero e só com a própria mão para refazer a si mesmo, né? E reconstruir a própria alma humana, né? Então, eu acho muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. A pergunta era mesmo uma oportunidade de continuar escutando.
Obrigada. Ok, professora Lúcia, obrigada. Só um aviso para os demais, antes de passar para a Alexandrina, o link da frequência já foi colocado no chat, eu vou pedir a João, por gentileza, replicar novamente o link. Quem não ainda preencheu, preencha, que é fundamental, tá? Para nós fazermos aí a demarcação para o seu certificado no final, ok? Então, quem não preencheu o link aí no Google Docs, por gentileza, o faça. Minha querida Alexandrina, nosso último bloco de perguntas se encerrou agora, e aí você pode ficar à vontade para respondê-las. Beleza. Então, eu vou começar pela última, que é a pergunta da professora Lucy, né? Eu acho realmente que, não estou dizendo que seja imprescindível, por exemplo, você trabalhar a condição humana juntamente com a vida do espírito, né? E eu também não vejo nas obras da Arendt essa diferença tão grande, por exemplo, essa obra é filosófica, essa obra é política, é estritamente política. Para mim, as obras delas são filosóficas e são políticas. Não tem como se distanciar disso. E não tem como se distanciar disso, e por isso que a minha fala começou talvez eu não tenha dado o peso que eu queria ter dado, ao dizer que a Hannah Arendt, vendo os eventos políticos da época dela, ela disse, olha, é impossível eu me abster agora da política. E ela não coloca, porque se ela colocar só o conceito de política, tudo bem, mas ela não coloca só o conceito de política. Ela coloca política e história. Na entrevista que ela dá, ela coloca política do lado da história. E para mim isso, ela ter colocado história também, não é uma coisa qualquer, é uma coisa emblemática. Porque ela não poderia, por exemplo, fazer toda essa desconstrução da tradição se ela não tivesse passeado pela história da filosofia. Então, a história da filosofia é muito importante. Não só importante, porque é com o começo da historiografia que ela vai pegar elementos que vão ser transpostos para a teoria política dela, que é isso que eu também estou querendo colocar. Esses elementos historiográficos, eles estão intimamente relacionados com os elementos políticos da Arendt, porque ela se apropriou, ela ressignificou esses conceitos para formular a sua linguagem política e para formular a sua teoria da ação e a sua teoria política. Né? Então, assim, já me perguntaram uma vez se essa atividade espiritual, ela é atividade humana ou não. Eu sempre fico falando atividade humana e atividade espiritual, mas talvez o melhor seria eu falar atividade da vida ativa e atividade da vida espiritual, para mostrar que elas fazem parte do que a Hannah Arendt está colocando, por exemplo, como esse mundo, com essa ampliação desse mundo da aparência, né? Mas, assim, o pensar, claramente, ele está relacionado com as atividades humanas, com as atividades da vida ativa. E ela coloca que essa atividade espiritual é uma atividade do homem, não é uma atividade, por exemplo, não é uma atividade do animal, não tem como ser uma atividade do animal. Mas eu ainda coloco as duas, eu ainda tenho cuidado em dizer se uma está dentro da outra ou não. Eu prefiro colocar que elas estão relacionadas, né? Dentro desse mundo das aparências, que há uma relação entre elas. Eu ainda fico um pouco temerosa para fazer essa relação, dizendo se um está ou não dentro do outro. Mas uma coisa é certa, essa atividade espiritual, ela não é atividade contemplativa. Ela não faz toda uma crítica à metafísica e à atividade contemplativa, dizendo que a gente estudou, a gente tratou de filosofia e política na tradição de uma forma que fazia uma hierarquia entre as duas e dá uma outra proposta de uma linguagem política que tem a relação com a atividade espiritual e com a atividade da vida ativa, para dizer depois que essa atividade espiritual é parecida. O negócio é que com a Hannah Arendt a gente tem que ter um pouco mais de cuidado
porque parece sempre que eu estou montando um quebra-cabeça. Daqui a um tempo, eu acho que eu vou colocar uns post-it assim na minha parede para tentar mapear dentro do pensamento dela, porque ela não é uma pensadora sistemática, e isso causa um problema para mim, porque eu sou uma pessoa sistemática. Então, o que acontece? A Hannah Arendt, ela usa mundo de forma indiscriminada na vida do espírito. Aí eu vou ver e vou dizer, mas o que é? Ela ampliou essa concepção de mundo? Essa concepção de mundo é o mundo compartilhado? O que é esse mundo? E aí, pelo contexto que você vai ver, você está vendo que é o mundo das aparências, que é o mundo mais amplo, em que você tem as questões animais, e você tem a questão das atividades, por exemplo, das atividades do homem. Então, quer dizer, é muito complicado. E isso é um conceito, não só, é um problema que me causa um pouco de ansiedade, não só na concepção de mundo da arte, mas também na vida contemplativa e espiritual. Às vezes eu vejo algumas coisas em que ela coloca contemplação, e eu falo assim, será que é mesmo a contemplação da tradição? Será que aquela já não está começando a colocar alguns indícios para o que ela vai tratar depois da atividade espiritual, né? Quer dizer, já tem algumas coisas. Eu relendo agora, por exemplo, o Sobre Revolução, depois de ter lido a obra da Vida do Espírito, eu toda hora fico lendo e fico colocando, nossa, atividade humana, atividade espiritual, nossa, a relação entre atividade humana e atividade espiritual. Então, quer dizer, já tinha isso, já estava na cabeça da Hannah Arendt. Ela, muito antes dela pensar em capacidade de pensar do Eichmann, e o pensar como atividade espiritual, e ela dizer que foi o Eichmann que deu o pontapé inicial para ela construir a obra da atividade de espírito, ela já tinha isso em mente, já tem coisas aí lá nas origens do totalitarismo, já tá maquinando, assim, ela já tá com isso, assim, fervilhando, né, não é só na última obra, não é assim, na última obra, a Arendt, não é isso, na vida do espírito que ela vai se dedicar, ela já vem trabalhando isso, a gente que não percebe, a gente que não tem um instrumental, não tem, sei lá, eu pelo menos, não vou colocar a gente, vou colocar eu que não tive o instrumental para perceber isso na obra dela, mas tá lá, tá dada na obra dela, o que eu quero fazer é resgatar isso na obra da Arendt, já imbuída desse instrumental que ela me deu depois de ler A Condição Humana e A Vida do Espírito e fazer essa relação. Em relação às atividades humanas, que também foi uma outra pergunta que eu acho que foi da Edney, será? Que ela estava... Eu concordo plenamente. E isso é uma coisa que uma vez eu escrevi também, que é assim, gente, na política, e em tudo, nesse mundo humano compartilhado, não dá para ser 8 e 80, não dá para ser branco e nem preto. E mais ainda na esfera que a Hannah Arendt está trabalhando, que é a esfera política, é uma esfera que é acinzentada. Então, não dá para a gente querer fazer essas divisões em caixinhas, como na contemporaneidade a gente está acostumado a fazer. Isso é filosofia política. Isso não tem nenhuma relação com filosofia da ciência. Isso não tem nenhuma relação com metafísica. Isso não tem nenhuma relação com estética. Não dá para fazer isso. Nem dentro da filosofia e nem entre os outros campos de saber. O saber humano, ele é o campo do cinza. E no campo do cinza, a Hannah Arendt, mais com ninguém, ela vai ser extremamente didática, né, no começo da Condição Humana, em que ela, depois de um prólogo super difícil que ela coloca, pelo menos eu acho, né, que tem um monte de conceito que só dá para a gente compreender mesmo depois que a gente lê a Condição Humana, ela vai... sem nada, sem nenhum passeio que ela é habituada a fazer, ela já vai dizer, ó, trabalho é isso, mundo é isso, ação é isso. Então, assim, eu tentei colocar isso, né? O conteúdo da história, ele é formado, como eu falei, pela obra, né? Pelos feitos, né? Pelas ações e pelas falas. Então, aí, a história dá conta disso. Mas isso tudo é o quê? As obras, que é o que a gente deixa, né? Para o mundo, esse mundo, né? O que a gente deixa, uma poesia, uma arquitetura, isso tudo é o mundo, é o que é construído por nós, pela ação do homem, né? Não é natural, é artificial.
Isso daí a gente já pode ver quando eu estou falando da busca do homem pela imortalidade, do homem querer ser imortal, pela recordação, então já tem isso, né? E aí você tem as falas e os feitos, a ação e a fala. Isso é a ação, né? E aí você tem o trabalho. O trabalho é o que está mais relacionado à imortalidade do homem como pertencente a uma espécie humana. Todos nós somos homens, então todos nós temos que ter o metabolismo para comer, para viver, para fazer coisas que todos nós, assim como os animais, fazemos. Eu tenho uma crítica a essa visão do trabalho que a Hannah Arendt coloca? Tenho uma crítica, mas enfim, ela coloca dessa forma, né? Então eu coloco o que a Hannah Arendt colocou. Ela colocou isso. Então, e essas relações, e essas atividades humanas estão relacionadas? Claro que estão relacionadas, não tem como elas não estarem relacionadas. Porque, por exemplo, quando eu chego a esse mundo, para eu poder agir, para eu poder falar, para eu exercer a minha linguagem, eu tenho que ter para eu exercer a ação, eu tenho que ter me apropriado desse mundo. E para estar nesse mundo compartilhado, eu também tenho que ter o trabalho. Então, não tem como essas atividades humanas estarem separadas, da mesma forma como não tem como as atividades espirituais estarem separadas das atividades humanas. É uma relação. E a gente tem que entender isso. E para entender isso é difícil, não é fácil. É muito difícil. Pelo menos eu não estou conseguindo, eu estou tentando, estou engatinhando, né, dando os primeiros passos, mas eu estou achando difícil. A outra pergunta, que eu respondi, acho que da professora Lucy, da Edney, né, e do Lucas, né, a última pergunta é do Lucas, né, e aí eu deixei essa última pergunta, assim, de propósito, né, para poder ver se eu destrincho mais algo porque eu vi que o tempo estava acabando, então eu deixei o texto de lado e fui falar, né, não, eu vou falar porque se eu ler aqui não vai dar tempo para eu dizer o que eu quero dizer, né, que é essa relação entre essas duas obras. A Hannah Arendt, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que o filósofo e o cientista, durante muito tempo, eles estiveram presos ao mundo da aparência, mas eles estiveram presos ao mundo da aparência tentando dar uma fundamentação que não estava na aparência, que não estava nela. Isso é uma falha para ela, porque isso faz parte dos argumentos da crítica metafísica que ela estabelece. Então, o que acontece? Chegou um certo momento que a gente tem algumas ciências, como a psicologia, a biologia, as ciências sociais, ela coloca também, que trabalham com a questão do funcionalismo. Então, essas ciências, elas vão fazer uma distinção entre os nossos aparelhos externos, né, que são dotados de órgãos sensoriais e que tem uma função de autoexposição, né, você já está autoexposto, no momento em que eu ligo a câmera, eu não preciso fazer nada mais, a minha aparência, ela já vem para vocês, né, já tem uma autoexposição, né, e além da autoexposição do mundo das aparências, eu também tenho uma função de proteção. Por exemplo, eu tenho os meus órgãos internos, e esses meus órgãos internos são protegidos. Então, essa distinção da ciência, do funcionalismo que a Hannah Arendt coloca, ela usa como metáfora para nos explicar, por exemplo, a questão do mundo das aparências. E ela vai dizer, olha, se a gente está tratando do mundo das aparências, nós não somos livres nem de erro e nem de ilusão. A gente vê isso. Ela fala de erro e de ilusão em outros textos. Por exemplo, se a gente for dizer, mas esse não é um texto político. Gente, a Hannah Arendt está falando de erro e ilusão no Verdade Política. Ela está falando isso dentro do mundo compartilhado. Ela está falando de erro e ilusão associado à política. Então, ela pega essa comparação e ela transpõe para o mundo da aparência para dizer o quê? Para dizer que no mundo da aparência, a gente tem erro e tem ilusão. Só que a gente tem que ver como é que a atividade espiritual, através da relação que ela tem com o nosso mundo da aparência, com os nossos órgãos sensoriais, né, que a gente recebe, né, nós somos receptores, como é que vai se dar essa relação? Por exemplo, no mundo a gente tem erro e tem ilusão. E para Hannah Arendt, erro e ilusão é semblância.
Erro e ilusão, que a Hannah Arendt coloca na vida do espírito, é semblança. Essa semblança, ela pode ser autêntica e ela pode ser inautêntica. Quando é que uma semblança, ela é autêntica? Ela é autêntica quando a gente não consegue, dotado de toda essa função de autoexposição, de proteção, de órgãos sensoriais, a gente não consegue dissipar o erro, a gente não consegue desfazer a ilusão. Um exemplo claro para a gente perceber isso. Eu estou aqui, Alexandrina. Eu não estou me movendo. Eu diria para vocês que eu acho que a Terra não está se movendo, está parada. Tipo, não sou terraplanista, viu, gente? A Terra está parada. Então, tipo, meus órgãos sensoriais, eles não dão conta desse erro, dessa ilusão. Então, como eles não dão conta, eu estou numa semblança que é tida como uma semblança autêntica. Lógico que a Hannah Arendt depois, já comentaram, por exemplo, a crítica que ela faz ao marxismo, aí ela faz uma crítica também à modernidade, ela vai tratar, por exemplo, dos instrumentos, mas com o telescópio eu consigo ver isso, ela vai tratar do nosso fazer, do nosso criar, aí já é uma outra discussão, mas a gente vai conseguir desfazer, mas é uma semblança autêntica, sem esses instrumentos, só com o nosso aparato sensorial, a gente não consegue desfazer, né? E aí a gente vai ter uma semblança que ela é inautêntica. O que é uma semblança inautêntica? É uma semblança que a gente vai conseguir desfazer a ilusão e a gente vai conseguir desfazer o erro com os nossos órgãos sensoriais. Eu vou dar um exemplo muito ruim, mas é o que eu tô pensando, né? Vamos dizer que eu tô, assim, fazendo trilha, que é uma coisa que eu odeio, e aí o que acontece? A Mariana me levou para várias trilhas, eu odeio trilha, e eu encontro lá um animal. E eu não consigo identificar, por exemplo, se é um animal, se é uma planta, se é uma bolsa, é tudo verde, tudo do mesmo jeito, eu não consigo. É um erro, é uma ilusão. Mas, por exemplo, se eu me aproximar um pouco mais, eu vou conseguir desfazer esse erro. Eu vou conseguir desfazer essa ilusão. Isso é a semblança inautêntica, porque ela está dentro das minhas capacidades que me são dadas por esse mundo das aparências, né? E aí, talvez, é isso que eu estou tentando transpor, eu estou tentando transpor essas categorias que a Hannah Arendt tira da ciência para dar uma concepção do que é mundo das aparências e transportar isso para o mundo compartilhado, transportar isso, por exemplo, para dentro da política e usar isso como elemento da política também. Porque, por exemplo, a gente também dentro da política, a gente passa por erros e por ilusões, como a Hannah Arendt coloca. Será que isso não são semblanças inautênticas? Será que algumas não são semblanças autênticas? Por exemplo, a questão do hipócrita, né, que a Hannah Arendt coloca lá no Verdade Política e ela também coloca na vida espiritual. Será que a gente não pode analisar a hipocrisia, né, como dentro da esfera política, através desses novos elementos que a vida do espírito está dando para a gente? Será que não dá para fazer isso? E juntar esses elementos da vida do espírito com a vida humana para entender melhor a teoria política da Arendt, fazer uma análise política, entender a análise política dela de uma maneira melhor. Então, é isso que eu estou pensando. Eu quero saber, por exemplo, se dá para relacionar essas duas atividades e como é que eu faço essa transposição dessas atividades espirituais, por exemplo, para dentro das atividades humanas, né? Para dentro dessa vida ativa. É isso que eu estou tentando pensar e é o que eu estou tentando mostrar para vocês, para ver se faz um certo sentido. Para mim, está fazendo muito sentido, mas depois que eu falo, pode ser que não faça sentido, né? Pode ser que... Mas eu estou lendo a vida do espírito para fazer isso. Então, as concepções de semblança inautêntica e autêntica é isso. São erros e são ilusões, né? Não sei se eu te respondi também, né, Lucas? Edna e Lucia, não sei se eu respondi a vocês, mas é isso. Excelente. Sandrina, muito boa. Eu quero agora passar a palavra para o querido amigo Paulo, que eu acabei pulando aqui o nome dele de modo injusto, e aí nós iríamos abrir mais um bloco com 2 questões, mas ninguém se inscreveu pelo que eu vi. Então fica só o Paulo mesmo, em vista do andar da carruagem, tá? E a gente fecha
com chave de ouro, com a questão do Paulo e a resposta da Alexandrina. Querido Paulo, o microfone é seu, querido. Olá, tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Alexandrina? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, que a minha câmera desligou aqui. Eu não consigo. Não está aparecendo sua imagem. Eu não sei, eu liguei a câmera aqui, mas ela não está funcionando. Mas enfim, acho que a gente pode tocar assim mesmo, só para não perder muito tempo, né? Minha pergunta é bastante pontual. Alexandrina, parabéns pela exposição. Acho muito interessante como você conseguiu articular tantos eixos da Arendt num texto só, né? A gente pode direcionar uma satisfação para vários lugares, bacana isso. Mas o que eu gostaria de perguntar, bem pontualmente, é como você, não sei se você pretende caminhar para essa direção, né? Mas pelo menos até o momento, até onde você conseguiu amadurecer essa relação conceitual entre alma e espírito, né? Eu sei que isso é uma coisa bastante complicada e difícil, até por isso que eu estou te perguntando, né? Para tentar, quem sabe, pescar aí algumas ideias no fundo, né? Porque, assim, apenas rapidamente, a dificuldade que eu enfrento sempre é porque a Arendt, ela passa muito rapidamente pelos temas, né? Aquilo ali é quase que um enunciado de premissas dela, ela não explica como ela chegou ali. E aí, por exemplo, quando você questiona essas premissas, o próprio texto não é suficiente para dar conta das perguntas que ele próprio suscitou. Enfim, é muito comum isso, né? E para mim, ali nesse caso, o hiato que permanece é o fato, por exemplo, que ela define o conceito de alma, inclusive em outros momentos, em outras obras, ela define a alma quase que como uma lista, vamos dizer assim, né, de respostas orgânicas, emocionais, né, sem significado propriamente humano algum, né, algo que não nos distingue dos animais. Tanto que ela diz, olha, a dor, determinadas outras características afetivas, elas podem ser meramente comunicadas. Isso não nos torna humanos. O que nos torna humanos é a palavra significativa, né? Então, existe aquele rol, vamos dizer assim, de emoções, que eu acho isso uma leitura muito uma concepção muito aristotélica do conceito de alma, né? Que ela depois elogia, inclusive, na vida do espírito, o Merleau-Ponty, para dizer que ele foi muito sagaz em propor propriamente uma filosofia da carne, mas o que eu acho muito curioso, né? Imediatamente depois, ela censura, vamos dizer assim, ou discorda do Merleau-Ponty, porque para ele conseguir pensar, vamos dizer assim, essa questão propriamente da carne, e, por outro lado, a questão propriamente humana, da intencionalidade, da significação, né, das nossas emoções, ele cria um terceiro conceito, que seria o quiasma, né, ou seja, essa atividade que faz a intermediação entre a nossa animalidade, vamos dizer assim, e a intencionalidade, né? E aí, só que ela diz, olha, não tem isso, o que tem é alma e espírito, mas o espírito também não é o quiasma, então ele não faz intermediação de nada. Então aqui fica difícil de entender o seguinte, ok, Hannah Arendt, beleza, então o espírito não faz intermediação de nada. Então me responda, Hannah Arendt, vamos dizer assim, né? Qual é o estatuto, vamos dizer assim, ontológico dessa alma? O que é essa alma propriamente, né? E como que eu faço, ou admito que seja isso mesmo, né? Ou como eu faço para não partir do princípio de que todos nós, seres humanos, somos uma espécie de exemplares idênticos, todos dispostos com o mesmo rol de reações afetivas, emocionais, né? E que apenas a partir da sua atividade espiritual reage diferente disso, né? Agora, se eu tiver que admitir que é isso exatamente, né, eu teria que partir do princípio de que há ali algo como uma natureza humana na arte que incluiria a nossa vida afetiva. O que eu acho que não é bem assim. Eu acho que, às vezes, ela indica para algo um pouco mais sofisticado que isso, por exemplo, sobre a revolução. Então, enfim, fica esse problema, né? Eu não quero ficar divagando demais aqui, eu só espero ter conseguido mostrar um pouco a confusão que está na minha cabeça. E, enfim, gostaria de saber se você, às vezes, conseguiu pensar mais alguma coisa. É isso. Obrigado, Alexandrina. Está com você, querida. Paulo, eu que agradeço a pergunta. Eu acho que você não vai conseguir pescar tanta coisa, porque a minha dúvida em relação a esse tema vai muito ao encontro do que tu falou, e eu estou pensando também muito em relação a isso. Mas eu vou tentar te dar uma resposta
que eu não estou tão certa ainda dessa resposta que eu vou te dar, mas que a gente pode depois conversar também, porque eu acho que que tu está lendo a vida do espírito também, né? Então a gente pode conversar. O que acontece? Qual é a leitura que eu faço entre alma e espírito da Arendt? Eu vejo que a Arendt, ela faz essa divisão, né? Alma e espírito são duas coisas diferentes. E aí ela coloca o quê? Ela coloca que o espírito, ele é materializado através da linguagem. E essa linguagem é metafórica, né? E a alma, ela está relacionada com essa concepção, por exemplo, orgânica que tu está colocando mesmo. Então, por exemplo, nós temos já, por exemplo, a raiva. A raiva é a raiva para todo mundo, né? O que a gente sente na alma. Só que, às vezes, a gente manifesta essa raiva e, às vezes, a gente não manifesta essa raiva. A gente escolhe não manifestar. Então, às vezes, a gente escolhe expor esse sentimento da alma e a gente às vezes, escolhe não expor, né? E nessa exposição, em alguns momentos, essa exposição, ela é irrefletida, é uma exposição que que você é muito transparente, que você nem pensou se ia expor, se não ia expor, já foi demonstrado. Em outros momentos, quando há reflexão que eu decido expor essa emoção da alma, ela passa por um processo refletido. Então, é como se essa emoção, se esse mecanismo passasse pela atividade do pensamento, para poder ser exposto. Eu ainda não estou certa dessa leitura, eu ainda não estou certa disso. A Hannah Arendt, ela realmente dá algumas dicas, mas ela não desenvolve. E aí eu estou pensando essa leitura muito relacionada, por exemplo, talvez, com o que a gente tem na Revolução Francesa, da exposição das emoções, das emoções tomando espaço, por exemplo, da esfera política, né? E aí essa emoção tomando espaço da esfera política, sem passar pelo espírito, sem passar pelo pensamento, ela poderia trazer problemas, como trouxe problemas, né? Que poderiam desencadear em outros desenvolvimentos que a Arendt coloca. Então, assim, é uma leitura bem árdua, essa parte, porque ela dedica um tópico do primeiro capítulo à questão da alma e do espírito. Mas, para mim, aquele tópico ainda não é lúcido, não elucida o suficiente para eu poder arriscar uma leitura. E ela não é sistemática, entendeu? Então, ela não vai trabalhando para deixar claro para a gente não se perder nesse caminho de semblâncias, por exemplo, inautênticas, né? Ela não deixa tão claro para a gente. Eu não sei se eu te respondi, Paulo, mas é o que eu tenho para hoje, para te dar. É muito complicado, né? Até porque, enfim, só uma última consideração bem rápida, assim, é exatamente esse o problema, né? Se a questão é que a gente interpreta, vamos dizer assim, a raiva, de onde é que vem essa interpretação, né? Ou nós temos algo como uma consciência individual, que ela não fala o que é isso, ou nós não temos individualidade, porque é tudo uma resposta à nossa intersubjetividade mundana, sabe? Então, onde é que fica o espaço para o indivíduo nesse caso? Então, aí eu começo a pensar que talvez seja isso que ela está querendo dizer mesmo, que a individuação é mundana, entendeu? E aí eu fico com medo até de falar isso, mas é o que eu tô pensando. Dá um medinho, né, de falar isso, que ela está querendo dizer isso. Mas eu acho que ela está indo por esse caminho, Paulo. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Obrigado, Alexandrina. Eu que agradeço, Paulo. Bom, que tarde maravilhosa, não sei vocês, mas eu adorei, ainda tive que ficar aqui cuidando do chat, das coisas, e pensando aqui, mas o João Vitor e o Antônio, outras situações da organização, mas que maravilha. Prazer enorme ver vocês, um prazer enorme escutar a Alexandrina, e estão dizendo por aí que quinta que vem, se abriu com chave de ouro, continuamos aí brilhando, viu? O professor Evandro, diretamente de Pernambuco, vai estar quinta que vem falando para nós, né? E logo em seguida, a queridíssima Mariana. Então, boa tarde a todos.
E não esqueçamos, para o pessoal que está inscrito, de que para ter certificado, 10 encontros, tá? Divulguem com os colegas que estão, que não puderam estar presente hoje, expliquem eles, vocês têm os contatos das redes, tá? Vão explicando isso devagarzinho. Agradecimento a todos. Alexandrina, se quiser fazer uma consideração final para a gente encerrar, a palavra está com você. Não, eu quero agradecer de novo, né, ao Ricardo por ter feito o convite, e também eu fico feliz sempre que a gente consegue juntar os arentianos para fazer uma discussão, porque me ajuda muito, né, e aí, se vocês tiverem algumas considerações depois sobre essa questão que eu estou tentando desenvolver, por favor, não se acanhem, me mandem dicas, que eu estou precisando de várias dicas dentro do texto da Arendt, e a gente vai conversando. Obrigada, viu, gente? Beleza, e só para tornar efetivo isso, tá? Todos os eventos irão para o canal do YouTube, do GPE de Uva CNPq, e ao final do evento a gente vai organizar um número, tá? Vai sair um dossiê desse evento, vai ser publicado na revista Reflexões, e aí cada conferencista vai mandar um texto, tá? E a gente vai fazer uma publicação para tornar público, né, como uma extensão a toda a comunidade acadêmica interessada na pesquisa em Arendt. Meus amados e minhas amadas, beijo no coração e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.